Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que mais de 100 pessoas morreram por causa das chuvas em Pernambuco. Fachin diz que a comunidade internacional deve estar alerta às acusações levianas contra o sistema eleitoral brasileiro. E 7 em cada 10 brasileiros negam a ideia de que as armas trazem mais segurança para a população. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta terça-feira, dia 31 de maio de 2022. Eu abro essa edição falando novamente sobre a tragédia em Pernambuco por causa das chuvas e subiu para 106 o número de mortes em decorrência das chuvas no estado. E pelo menos 10 pessoas permanecem desaparecidas e o número de desabrigados se aproxima de 6.200. E esses dados que eu contei para você foram atualizados nesta tarde pelo governo do estado. E, por enquanto, 14 municípios decretaram situação de emergência. E as buscas agora pelos soterrados acontecem em 3 áreas de Vila dos Milagres, na zona oeste do Recife, em Jaboatão dos Guararapes e em Camaragibe. No Jardim Monte Verde, que é o limite entre Recife e Jaboatão dos Guararapes, as buscas foram encerradas hoje à tarde, depois que todas as vítimas foram encontradas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma menina de 6 anos é uma das vítimas que foi encontrada hoje. Ela estava abraçada com a mãe, que também foi achada nesta tarde. Durante o dia de hoje, as buscas foram interrompidas várias vezes devido à chuva que, segundo os bombeiros, ainda causa risco de novos deslizamentos. Isso porque o solo está bastante encharcado. As buscas, elas estão sendo realizadas pelos bombeiros, pela Defesa Civil, pelas Forças Armadas, pela Polícia Rodoviária Federal e também pelo SAMU. E essa tragédia que foi provocada pelas chuvas em Pernambuco é destaque hoje na imprensa internacional. Na Grã-Bretanha, o jornal Daily Mail divulgou o número de vítimas e lembrou outros desastres naturais que aconteceram recentemente no Brasil, como os temporais da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que mataram mais de 200 pessoas. Já o jornal The Guardian citou as mudanças climáticas e a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que essas catástrofes, infelizmente, acontecem. Eu botei o trechinho dessa fala para você ontem aqui no Panorama CBN. Na Alemanha, o jornal Deutsche Welle abordou a visita de Bolsonaro aos locais que foram atingidos pelas chuvas e a CNN Internacional mencionou a fala do governador Paulo Câmara sobre o risco de haver mais pessoas desaparecidas. Agora eu vou falar sobre o caso da morte de Genivaldo de Jesus, que continua repercutindo. E hoje o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, declarou que se erros foram cometidos durante a abordagem da Polícia Rodoviária Federal no caso Genivaldo de Jesus, em Sergipe, que eles sejam apurados e punidos. Porém, entretanto, todavia, a própria PRF já disse que essa ação não seguiu os protocolos da corporação e o laudo médico confirmou que Genivaldo morreu por asfixia e insuficiência respiratória após ser colocado dentro do porta-malas de uma viatura onde os policiais jogaram gás lacrimogêneo dentro. Só que, ao comentar esse assunto hoje, Mourão seguiu a mesma linha do presidente Jair Bolsonaro de não criticar a ação, mas sim de cobrar uma punição em caso de falhas. O presidente deixou claro ali, né, a nossa visão, né, se erros foram cometidos, sejam apurados, né, e punidos na forma da lei, né, assim que funciona. A PRF abriu um procedimento disciplinar para averiguar a conduta dos policiais envolvidos que foram afastados das funções. Em meio a essa apuração aí dos fatos, o governo federal dispensou 2 diretores da Polícia Rodoviária Federal
6 dias depois da morte de Genivaldo. Então, Alan da Mota Rebelo deixa de ser o diretor de inteligência da corporação e Jean Coelho deixa o cargo de diretor executivo da Polícia Rodoviária Federal. Essas portarias de dispensa são assinadas pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. O Ministério da Justiça informou que as saídas de Jean Coelho e Alan Rebelo foram definidas em meados de maio e não tem relação com o caso Genivaldo. Agora, esses 2 diretores da PRF vão assumir postos nos Estados Unidos. Segundo portarias que foram publicadas no Diário Oficial da União, de 17 de maio, ou seja, 8 dias antes da morte de Genivaldo, indicam que Jean e Alan vão ser designados para uma temporada de 2 anos nos Estados Unidos e eles vão exercer a função de oficial de ligação da PRF no Colégio Interamericano de Defesa em Washington, na capital dos Estados Unidos. Mesmo depois desse caso, essa temporada aí nos Estados Unidos não foi suspensa. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para dar um recado do patrocinador deste podcast. Você já ouviu falar em Corporate Banking? Corporate Banking é um segmento bancário focado exclusivamente em clientes corporativos, o que engloba grandes empresas e outras instituições financeiras. Tudo isso com um atendimento personalizado e focado em prover soluções. E o Corporate Banking do Banco BV oferece serviços completos para empresas e instituições financeiras, como cash management, empréstimos e financiamentos, mercado de capitais, investimentos, câmbio e comércio exterior, fianças bancárias, derivativos, entre outros. E para saber mais sobre os produtos e serviços Corporate, acesse agora mesmo o site www.bv.com.br/para-empresas e também siga nas redes sociais no @BancoBV. Agora sim, voltando ao noticiário, eu vou falar de eleições, porque hoje o ministro Luiz Edson Fachin, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse que a comunidade internacional deve estar alerta às acusações levianas contra o sistema eleitoral brasileiro. Essa declaração de Fachin foi dada durante um evento que se chamava Sessão Informativa para Embaixadas, o Sistema Eleitoral Brasileiro e as Eleições de 2022. E diplomatas estrangeiros participaram desse encontro. Essa reunião foi fechada à imprensa, mas a assessoria do ministro divulgou o discurso e eu vou ler um trechinho aqui para você do que Fachin disse aos embaixadores. Ele falou o seguinte, abre aspas: "Convido o corpo diplomático sediado em Brasília a buscar informações sérias e verdadeiras sobre a tecnologia eleitoral brasileira, não somente aqui no TSE, mas junto a especialistas nacionais e internacionais, de modo a contribuir para que a comunidade internacional esteja alerta contra acusações levianas." Fecha aspas. Bom, eu tenho 2 lembretes para você aqui sobre essa história. O primeiro é que o presidente do TSE tem dito que o Brasil não consente mais com aventuras autoritárias e que não se pode transigir com ameaças à democracia. E o segundo lembrete é que essa fala mais enfática de Fachin veio após o presidente Jair Bolsonaro, que costuma praticamente todos os dias atacar o sistema eleitoral do país, dizer que as Forças Armadas sugeriram ao TSE a apuração paralela de votos por militares. Como você acompanhou aqui no Panorama CBN, essa história não foi para frente e foi bastante criticada. E depois dessas ideias mirabolantes do presidente Jair Bolsonaro em relação às eleições, Fachin, então, tem reforçado a defesa do sistema eleitoral brasileiro. Até por isso que, neste mês, Fachin informou que o TSE pretende trazer ao Brasil mais de 100 observadores internacionais para acompanhar as eleições de 2022. E ainda nesse encontro aí com os diplomatas estrangeiros, Fachin aproveitou para citar 2 problemas que, segundo ele, afligem atualmente as eleições: a pandemia da Covid-19 e o vírus das fake news.
O ministro reforçou que a Justiça Eleitoral trabalha com todos os cenários para as eleições de outubro e, com relação às fake news, ele disse que o TSE tem trabalhado diuturnamente para desmentir boatos sobre o funcionamento do sistema eletrônico de votação e preservar a confiança que nele deposita a grande maioria da população. Vale lembrar também para você que neste ano o TSE fechou parcerias com plataformas digitais com o objetivo de adotar medidas de combate ao conteúdo falso. E por fim, no encontro, Fachin terminou dizendo aos diplomatas que a maturidade e a estabilidade das instituições brasileiras não vão permitir que esses barulhos perturbem a vida democrática. Você lembra que o Instituto Datafolha fez uma pesquisa na semana passada? Então, aos poucos, o Instituto está divulgando alguns recortes da pesquisa. E hoje, uma parte do levantamento do Datafolha foi divulgado pelo jornal Folha de São Paulo e aponta que 7 em cada 10 brasileiros negam a ideia de que armas trazem mais segurança para a população. Os entrevistados foram questionados se a sociedade brasileira seria mais segura se as pessoas andassem armadas para se proteger da violência. E 72% dos entrevistados discordaram dessa afirmação. Os que concordaram com essa ideia são 26%. E o percentual que discorda da afirmação é maior entre as mulheres, 78%, pessoas que se autodeclaram pretas, 78% também, e com menor faixa de renda de até 2 salários mínimos, 75%. E entre os que concordam com essa ideia estão os entrevistados com sexo masculino, 32%, que moram na região norte, também 32%, e com uma renda familiar de mais de 10 salários mínimos, 37% dos entrevistados. O Datafolha também apontou que 71% dos entrevistados discorda da ideia de que é preciso facilitar o acesso de pessoas às armas, enquanto 28% concordam com esse pensamento e 1% não soube responder. Esse levantamento também do Datafolha questionou os entrevistados se o povo armado jamais será escravizado. Essa é a frase do presidente Jair Bolsonaro e ele já usou várias vezes para defender o armamento da população. E a maioria das respostas, 69%, discordou da afirmação e 28% disseram concordar. Os que não sabem são 3% e os que não concordam e nem discordam, 1%. Essa pesquisa que eu detalhei aqui para você ouviu 2.556 pessoas entre os dias 25 e 26 de maio em 181 cidades brasileiras e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Na economia eu vou falar sobre desemprego, porque hoje o IBGE divulgou a taxa de desemprego no Brasil, que caiu para 10,5% no trimestre que foi encerrado em abril. É uma boa notícia porque é o menor nível desde 2016, mas a falta de trabalho ainda atinge 11,3 milhões de brasileiros. Já o número de pessoas que estão trabalhando, que estão ocupadas, alcançou 96,5 milhões, que é o maior da série histórica que foi iniciada em 2012, com uma alta de 1,1% na comparação com o trimestre de novembro a janeiro. A taxa de informalidade daquelas pessoas que trabalham, mas não têm carteira assinada, recuou para 40,1% da população ocupada contra 40,4% no trimestre anterior, mas ainda ficou acima da registrada no mesmo período do ano passado. Então, nosso país tem 38,7 milhões de trabalhadores informais. Já os trabalhadores com carteira assinada somaram 35,2 milhões, subindo 2% frente ao trimestre anterior na comparação anual. Segundo o IBGE, é o maior contingente com carteira assinada desde o trimestre que foi encerrado em abril de 2016.
E o rendimento médio real do trabalhador foi de R$ 2.569, apresentando uma estabilidade frente ao trimestre anterior, mas uma redução de 7,9% em relação ao mesmo trimestre de 2021, mesmo com um crescimento do número de trabalhadores empregados. Segundo a Adriana Berengui, que é coordenadora de pesquisas por amostra de domicílios do IBGE, embora tenha havido um crescimento da formalidade, não foi observada uma expansão do rendimento médio real do emprego com carteira assinada no setor privado. Além disso, houve também uma queda no rendimento do setor público. Ainda na economia, o governo federal oficializou hoje um novo bloqueio no orçamento dos ministérios de 8,2 bilhões de reais. Esse decreto confirma o corte que foi publicado em uma edição extra do Diário Oficial de ontem. E esse novo contingenciamento já era esperado, porque em março houve um primeiro bloqueio de 1,7 bilhão de reais. E agora, com o novo corte, o total da tesourada nas despesas discricionárias dos ministérios já chega a quase 10 bilhões de reais. As despesas discricionárias são aquelas que não são obrigatórias. Daqui a pouquinho eu explico melhor para você qual o impacto disso para o nosso país. Mesmo com a outra tesourada, o valor pode aumentar, porque o mais novo bloqueio ainda não é suficiente para bancar aquele reajuste dos servidores públicos. O governo debate a possibilidade de um aumento de 5% de forma linear para todos os funcionários públicos. Mas o presidente Jair Bolsonaro ainda não bateu o martelo porque é uma missão quase impossível, né? E se de fato esse aumento for confirmado, o bloqueio no orçamento deve chegar a algo entre 14 a 16 bilhões de reais. E quem explicou isso foi o economista Gil Castelo Branco, da ONG Contas Abertas. Por enquanto, né, esses 8 bi não serão suficientes para dar aumento aos servidores. Isso não vai ser possível. Então, ao que consta, o governo estaria, inclusive, solicitando aos ministérios que o bloqueio acabasse sendo maior, né, por conta, chegando a talvez a uns 13 ou 14 bilhões, para que ele possa cogitar, né, de dar um aumento. Então, esse decreto ele tem a finalidade imediata de bloquear cerca de 8 bilhões, pouco mais, para evitar que o governo descumpra o teto de gastos. Como eu falei para você anteriormente, o dinheiro que foi bloqueado é de despesas não obrigatórias, ou seja, na parte de investimentos dos ministérios, pode afetar programas voltados para o atendimento da população. O governo explica que essa medida é necessária para o cumprimento do teto de gastos, porque houve um aumento da estimativa com as despesas obrigatórias, ou seja, os salários dos servidores e também outras despesas como conta de luz, conta de água e por aí vai. Por enquanto, o detalhamento dos cortes ainda não foi feito pelo Ministério da Economia, mas o nosso repórter em Brasília, Felipe Igreja, consultou técnicos da Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados que detectaram um bloqueio de 3,2 bilhões no Ministério da Educação e 2,5 bilhões no Ministério da Saúde desde o início do ano. Esses dois ministérios, que são super essenciais, foram os mais afetados, seguidos do Ministério de Desenvolvimento Regional, com um corte de cerca de 900 milhões de reais. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em alta de 0,29% aos 111.350 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia com uma desvalorização de 0,02%, cotado a R$ 4,753. Já o euro terminou em queda de 0,42% aos R$ 5,103. No cenário internacional, eu trago notícias da guerra na Ucrânia. Hoje, 2 soldados foram condenados a 11 anos e meio de prisão por cometerem crimes de guerra. Agora, Alexander Bobikin e Alexander Ivanov, que foram capturados em território ucraniano,
são acusados de bombardear uma cidade no leste da Ucrânia. Em uma sessão que aconteceu na semana passada, os dois se declararam culpados. Também nessa terça-feira, a Procuradoria-Geral da Ucrânia anunciou que identificou mais 600 russos, entre eles membros do alto escalão, que são suspeitos de cometer crimes de guerra no país desde o início dos ataques da Rússia no dia 24 de fevereiro. Desse total, 80 deles já começaram a ser investigados. Há militares, políticos e agentes de propaganda do alto escalão na lista de suspeitos. Agora também a Estônia, Letônia e Eslováquia decidiram integrar uma equipe internacional para investigar os suspeitos. Eu vou encerrar esse episódio falando novamente sobre o ator e diretor Milton Gonçalves. O corpo dele foi velado hoje no Teatro Municipal, no centro do Rio de Janeiro, e familiares, amigos e fãs do artista chegaram logo cedo para prestar homenagem ao grande Milton Gonçalves. E uma camisa do Flamengo, time de coração dele, foi colocada sobre o caixão. E fãs também deixaram uma bandeira da Mangueira e um boné. E Alda Gonçalves, que é uma das filhas de Milton Gonçalves, conversou com a TV Globo durante o velório do pai. E eu separei aqui um trecho para você. O meu pai foi o melhor em tudo que ele se propôs a fazer, foi o melhor pai, melhor profissional, melhor amigo, melhor marido, melhor irmão, melhor tudo. E a gente tem certeza absoluta que a luz dele vai brilhar muito lá em cima, do mesmo jeito que brilhou aqui. E é isso. Maurício, filho de Milton Gonçalves, também falou sobre o pai. Foi um grande pai, foi um grande homem, aliás. O pai, aquele intramuros, foi muito maior. Ele levou o sarrafo lá em cima. É assim, foi uma coisa inacreditável. Eu não sou com meu filho um terço do que ele foi comigo e com as minhas irmãs. É assim, um pai maluco que fazia tudo. Olha, você vai fazer faculdade, olha, você vai fazer aquilo. Você não tem, a gente se vira para conseguir. Porque no começo não era star, não era nada. Não tinha nada, era 60, época de 60, 70, um neguinho, né, metido a besta, querendo conseguir as coisas. E aí tá, é ele. Esse é meu pai. Depois do velório, o corpo do ator e diretor foi cremado. E a família do artista disse que a morte foi em consequência de problemas de saúde que ele estava enfrentando desde que teve um AVC em fevereiro de 2020. Desde então, o ator fazia sessões diárias de fisioterapia e fonoaudiologia. Milton Gonçalves nasceu em 9 de dezembro de 1933 em Monte Santo, Minas Gerais. E ele já era contratado da TV Globo mesmo antes da inauguração da emissora em 1965. Na TV Globo, Milton Gonçalves fez mais de 40 novelas, atuou em programas humorísticos e minisséries de sucesso, como as primeiras versões de Irmãos Coragem, que ele foi diretor, A Grande Família e a novela A Escrava Isaura, nos anos 70. Milton Gonçalves também dedicou a vida e a carreira ao movimento negro. Ele deixa a mulher Oda Gonçalves e os filhos Maurício, Catarina e Alda Gonçalves. Agora eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN com a Bianca Santos a partir das 7 horas da manhã. Beijos pra você e até mais. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.